para ser compartilhado. Que você não falou? Para que possamos sim subir o Calvário, encontrar o sepulcro vazio e na Páscoa iniciarmos uma caminhada pessoal e comunitária como igreja convertida, renovada, transformada. A Sagrada Escritura, ela vai nos dirigir toda a nossa vida. E ela precisa, a igreja precisa ser a casa da palavra de Deus. Eu preciso ser o evangelho vivo. Quantas vezes você ouviu isso hoje? As homilias, as reflexões, nós estamos aqui da renovação carismática, mas todo mundo está com uma fita aí multicolorida, porque é do apostolado, é da liturgia, é da equipe do canto, é da catequese. Nós não somos só da renovação, nós levamos esse espírito da renovação lá na pastoral em que nós trabalhamos. E é para nós esse grande momento, porque nós somos pregadores da palavra, nós somos testemunhas da palavra. Como ele está sendo a nossa reflexão nos grupos de oração, lá na nossa catequese, na nossa reunião da pastoral da saúde, lá na nossa reunião na pastoral carcerária, os círculos bíblicos que nós animamos, os grupos de reflexão, a leitura orante da palavra, essa urgência que nós colocamos para... Porque o alemão que ele ficou bom, ele ficou muito doente, mas agora ele está aqui, graças a Deus, são e salvo. A leitura orante da palavra, a leitura da Sagrada Escritura, conheça o texto, os textos diz, medite todos os dias, pega o que Deus quer me falar. Você vai pro YouTube, hein? Olhe como aquela palavra que Deus te deu, aquela palavra que você estudou. Você vai pro YouTube, hein, Tô? Não, Tô, não preciso pôr a mão no rosto. Você não é de Jesus? Então, quem é de Jesus não é feio, é bonito. Tô. Você não é de Jesus? Quem é de Jesus ama o irmão. Já passou. Vocês já fazem esse exercício todos os dias? A leitura orante da palavra? Você vai pro mundo inteiro ver a nossa renovação carismática abençoada. Precisa ter receio. Ninguém vai fazer mal para você, não. Quem fazer mal para você vai pegar na pessoa própria. Não pega na gente. Você se promove, olha, dia 6 de março, nós vamos ter o seminário arquidiocesano de liturgia. Aí a comadre que vira fala assim, mas eu não sou leitora, o que eu vou fazer lá? Mas a diabo é catequista. Tem um mal. Liturgia, catequese é liturgia. Todos os nossos atos pastorais têm um poder, uma força litúrgica. São momentos celebrativos, momentos contemplativos e precisamos aprender. Nós vamos ter em setembro, 24 e 25, o encontro da música litúrgica. Mas eu não sou da equipe de canto. Não, mas você não canta na igreja? Você não canta no teu grupo de oração? Você não canta lá no terço? Você não é um salmista do Senhor? Você não canta todos os dias nos louvores, os 150 salmos? Como você não pode participar lá com a irmã Miriam? Conheça a história da igreja, as ações pastorais da igreja. Isso é animar a vida paroquial. Isso é animar a sua vida pessoal com a palavra do Senhor. O quarto desafio é muito interessante. Igreja, comunidade de comunidades. Que coisa interessante. Diz ali Pedro, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. E a comunidade de comunidade vem ser o quê? A grande mola da paróquia. Pode sentar aqui. Gente, hoje em dia, vocês já repararam que a industrialização favoreceu a produção?
produz sincero, no instantinho as coisas são feitas. Existe aí um sistema cooperativo, todo mundo trabalha na mesma horta, todo mundo tem verdura, não é assim? E favorece. A comunidade de comunidades é essa igreja unida, mas é ali como grandes focos de luz a engrandecer, a iluminar aquele povo naquela região. São as setorizações, são os grupos individuais. Já pensou se tudo fosse aqui na paróquia, na igreja matriz? Como é que ficariam as pessoas lá da periferia? É longe, tem criança, não tem condução. Nós, igreja, precisamos estar lá. Comunidade, a paróquia é isso, uma grande comunidade formada por pequenas comunidades, focos e radiações de luz, radiação do Cristo. E aí vai nascer, que bonito, a fraternidade, a união, a convivência, a espiritualidade, os carismas, um vai ajudar o outro. E nós vamos ter aquela experiência da gratuidade. Você vai se doar. Porque nós não vivemos para nós. Quem vive olhando para o seu umbigo perde muita coisa na vida. Tropeça. Não vê a beleza que está correndo ao seu lado. E como comunidade de comunidades aqui, parabéns, olha, a corania toda aqui reunida, a cidade toda aqui reunida, fazendo uma única comunhão, um povo santo de Deus. E como é interessante nós olharmos para essa urgência. A gente ajudar o trabalho de cada comunidade. Esse pensamento da paróquia ser comunidade de comunidades nasceu em 1992, lá na Conferência Episcopal de São Domingos. Mas incrível que pareça, ainda existe paróquia que tudo está centrada na igreja matriz. E a paróquia você vai ter tem 20, 30 mil habitantes no seu território. É uma igreja que está dormindo. São cristãos que estão paralisados. Precisamos acordar porque hoje, é tudo rápido. É tudo rápido. E quanto mais dormimos, mais irmãos nós perdemos na mão do inimigo. Mais desavenças, mais famílias destruídas ou nem construídas. Há uma necessidade muito grande de nós darmos as mãos para os padres. Padres e leigos, leigos e padres, se complementam, autoajudam, se aproximem, se amem. Tá certo, de vez em quando a gente tem um espinho, né? Mas paciência, quem é que não tem espinho para acusar o outro? Nós precisamos olhar muito bem essa pastoral de conjunto que precisamos fazer. Muito bonito. Achei aí uma cadeira. Tal hora é o grupo tal que limpa, tal hora é o grupo tal que está no Santíssimo, tal hora é o grupo tal que está na cozinha. É por aí. É por aí. Mas deixa isso transparecer mais para as outras pessoas olharem. Cada um na paróquia traz consigo o dom que Deus te deu. Valorize, se aproxime, se interage. Procure saber o serviço da outra pastoral, as suas necessidades, o que você pode fazer. Se ofereça. Nós temos tanto trabalho, ministro da Eucaristia, catequistas. Sabe, padre, na minha paróquia, o período de catequese, de inscrição, teve que ser prorrogado. Vai começar agora dia 20. Nós vamos receber a inscrição até sexta-feira. Porque tiveram 23 crianças para a Eucarística e 36 para E a paróquia tem quase 25 mil habitantes. E habitantes imigrantes. Bem de fora para morar em Jardim Novos.
Aqui de carnaval, uma coroca do padre. Bem de fora do Moraes. Padre Ronê. Cadê essas crianças? Se lá na escola, um turno de escola, período da manhã, tem 400, 600 crianças. Cadê elas na igreja? É vergonhoso. É vergonhoso. Aí eu falei assim, puseram o carro de som na rua porque o pai e a mãe dessas crianças não vêm na missa. Eles não escutam o recado, os avisos da missa. Ah, não, então vamos deixar essas crianças para lá. Queridos irmãos, comunidade de comunidade é trabalharem de mãos juntas, trabalharem unidos. É uma igreja em saída. O quinto desafio é o desafio, a igreja ao serviço da vida plena para todos. Jesus disse, como que é? Eu vim para que todos tenham vida. E todos tenham vida plenamente. Só eu hoje é que sou as mãos desse Jesus que abençoa, que reúne, que consagra. Sou eu as pernas desse Jesus que busca, que cura, que restaura. O Cristo conta comigo. A vida é um dom. E nós, desde cultivarmos a cultura da vida, nos silenciamos e deixamos a cultura da morte tomar conta. Cristo sofre por nós, por omitirmos a nossa colaboração. Precisamos sim olhar este rosto ensanguentado de Jesus, sofrido, agonizado, atrocidado na cruz, no rosto dos nossos irmãos que estão com a vida comprometida, com a vida explorada, com a vida destruída por vícios, por pecado, por drogas, por desuniões, por falta de caridade. Esta urgência vai nos fazer ser mais caridosos e neste ano, ano da misericórdia, nós vamos conhecer que desbruçarmos realmente nessas urgências, nós vamos exercitar a misericórdia que Deus espera encontrar dentro de nós. E a misericórdia é um desacomodar, é um sair de nós e ir ao encontro, ir às periferias, conforme diz o Papa. É realmente cultivarmos uma consciência ecológica, a cultura do belo, a cultura do respeito, da responsabilidade. Eu sou responsável pela criação da natureza, a criação do homem, dos relacionamentos. É uma coisa muito bonita, a serviço da vida plena, nós vamos ter oportunidade, as equipes da campanha da fraternidade vão nos ajudar a entender a necessidade de vivermos a cultura de cuidar do planeta. Quantos copinhos d'água você usou por dia aqui, hein? Por que você não guardou ou não trouxe? Hoje eu vi uma caneca aí até personalizada. Parabéns para quem trouxe. Cuidar da natureza. Essa mãe está dando tudo que tem, mas já está esgotada. Não temos mais aonde pôr lixo e da onde tirar as coisas. Viu os acidentes em Minas? Quantas pessoas com a vida, sonhos destruídos? Igreja de serviço da vida plena é a igreja samaritana. É aquela que para tudo para cuidar daquele que está caído, sofrido, precisando de ajuda. É daquele que sabe ouvir. É aquele Renovação Carismática que fala ministério da escuta, né? Ministério da compreensão. É isso tudo que vai fazer a promoção da vida plena para todos. Da sustentabilidade, da solidariedade. Queridos irmãos, esses desafios, procure conhecer e discutir mais aí na sua paróquia, no seu grupo de oração, na sua pastoral. Está muito bem esclarecido, muito bem assim formulado. As ações são muito simples: promover a família, dar uma atenção melhor para as uniões
segundo a união, a cultura do respeito das diferenças, a pastoral da criança, do idoso, da esperança, o conhecimento da doutrina social da igreja. Nós temos muitas ações que nós precisamos, sentando ali, junto com o CTP, com as comissões missionárias, comissão missionária paroquial. Na tua paróquia tem comissão missionária? Quem tem isso? Aí a gente pergunta, né? Por que não existe, hein? Sabendo que nós somos missionários, precisamos aprender técnicas, dinâmica, contemplar muita coisa de experiências. Nós precisamos realmente nos dar as mãos e nos ajudarmos uns aos outros. Não deixe que esse documento, olha, ele tem essa carinha aqui, pede lá para o padre, tira a fotocópia, é pequeno, vai ser muito bom para nós. Obrigado, Fátima, por esse dom partilhado conosco nesse final de manhã, no nosso retiro de carnaval, onde ela veio para iluminar e nos provocar realmente a ter interesse pela 14ª Assembleia Diocesana, que já está em pleno funcionamento em muitas paróquias, outras começando, mas é importante então esse aprofundamento, né? Só amo aquilo que eu conheço com mais profundidade. Cada padre tem. Esse livrinho eu entreguei aqui na paróquia São. Cada coordenador de pastoral e movimento tem esse livrinho. As paróquias têm acesso a mais exemplares, custa apenas R$1, muito baratinho, né? E aqui nós temos muitas coisas bonitas para nós aprofundarmos e colocarmos em prática no dia a dia dos nossos trabalhos eclesiais, da igreja, dos nossos grupos. Conversa com seu padre, pede para ele um livrinho, tenta montar um projeto de ação missionária na sua paróquia, com o seu grupo de oração, porque é uma exigência importante da igreja, o missionário que nós somos, tá bom? Então, para cada urgência nós temos um padre. A primeira urgência está igreja estado permanente de missão, nós temos o padre Ursinho, que trabalha em Jardinópolis, juntamente com o Ney, da Renovação. Depois nós temos a segunda urgência, Casa da Iniciação Cristã, o padre Marcelo Machado, que também tem a Undina, que ajuda nessa urgência. Depois nós temos a terceira urgência, Igreja, lugar de animação bíblica da vida e pastoral, padre Pedro, com o futuro diácono Paulinho. Depois nós temos a quarta urgência, que é o padre Kleber, que esteve conosco no domingo, comunidade de comunidade. Quem que é o leigo com ele? Andréia Vitaliano, que vai estar com ele nessa urgência, né? E depois, a quinta urgência, Igreja Serviço da Vida Plena para Todos, é o padre André, que é o responsável das campanhas, e o diácono Valdair, né? Vai estar trabalhando a serviço da vida plena. E o nosso coordenador diocesano de pastoral é o padre Luiz Gustavo, de Ribeirão Preto, né, que assumiu no lugar do padre Sérgio Carmona, que ficou 14 anos conosco, à frente da animação pastoral da Arquidiocese. Veja bem, quanta coisa. O nosso vigário forano, da nossa forania agora, é o padre José Eduardo, né? E cada paróquia tem aí os seus 2 leigos representantes, né? E faz um conselho de leigos acontecer na nossa forania, que tem as reuniões bimestrais, muito importante, as reuniões com os padres, a reunião com os leigos, para animar a vida, né, pastoral da nossa forania dentro da grande arquidiocese de Ribeirão Preto. Então eu queria realmente
passar isso para você, justamente para iluminar aqueles que já estão trabalhando e aqueles que vão começar a trabalhar a partir dos próximos dias, né, dentro do espírito da campanha da fraternidade, que começa amanhã, dentro do espírito quaresmal da nossa Igreja do Brasil. Também lembrando, nós temos aí o curso de teologia para leigos em Ribeirão Preto, todos os sábados, começa agora em março, né? Durante 3 anos, é um curso bom de teologia, que ele estuda questão bíblica, catequética, litúrgica, em vários temas que são estudados nesse curso, e muitas vezes poucos de nós fazemos esse curso. Então vamos aproveitar esse momento de formação. Ribeirão é pertinho, vamos organizar grupos e vamos fazer o curso. Quem já fez o curso de teologia para leigo aqui, levanta a mão. Está aqui na Assembleia. Quem já fez o curso de teologia para leigos? Meu Deus do céu! Ninguém. Gente, um público de 500 pessoas praticamente, 3 ou 4 pessoas fez esse curso, é R$40 por mês, a taxinha que nós pagamos lá, e a formação é excelente. Ribeirão Preto, da 1h30 às 4h30, aos sábados. Vamos animar, gente. Independente do padre te mandar ou não, faça o curso, né? Começa no primeiro sábado agora de março, né? Vai até junho, depois tem o mês de férias, agosto a novembro, né? São os padres que dão as aulas, né? São bons padres, animados, vocacionados ali para ensinar. O Padre Pedro está começando agora também às quartas-feiras, lá no Centro de Pastoral, atrás da Catedral, o curso bíblico. Toda semana, às quartas-feiras, ele está começando, terminou ano passado um grupo, está começando agora com outro grupo, de aprofundamento bíblico. O Padre Pedro é doutor de Sagrada Escritura, é prata da casa, é gente nossa. Vamos aprofundar. Mas a renovação de vez em quando promove alguns cursos, né, para pregadores. Que bom! A renovação está atenta também a isso. Mas se nós temos na Arquidiocese, Ribeirão é tão pertinho, né? Por exemplo, Santa Rosa de Viterbo é 70 quilômetros, vem um grupo tão grande fazer esses cursos, e às vezes nós que estamos aqui a 20 quilômetros, tem ônibus de meia hora, temos dificuldade, né? Vamos nos formar, gente, para melhor servir as nossas comunidades, os nossos grupos, tá bom? Vamos agora nos prepararmos para a missa. Quem quiser ainda rápido, uma água, rapidamente, enquanto o ministério vai se organizando com a música, as mulheres vão preparando aqui o ambiente para a missa, nós vamos então nos organizar. Tá bom? Intervalinho rápido, 5 minutinhos para banheiro, água. Enquanto o pessoal prepara para a missa, o ministério ainda vai se organizando e preparando o ambiente para a oração. Se levantando. Agora filma eu aqui. Aí desliga. Aí vou pôr ele para carregar. Esse é eu filmado com champanhe. Olha como vai participar. Eu agradeço a Deus. Desliga para eu pôr para carregar.